O título do artigo do qual eu vou falar é Avaliação do Capital Intelectual, uma análise empírica do setor de papel e celulose. O capital intelectual ele pode ser definido como os ativos intangíveis que não estão explicitamente listados nos balanços da empresa, mas afetam positivamente o desempenho, revelando assim o relacionamento entre funcionários, ideias e informações, medido assim o que não é medido nos demonstrativos tradicionais da contabilidade. A necessidade de medir o capital intelectual vem de 5 principais razões: ajudar as organizações a formularem estratégias de negócios, levar ao desenvolvimento dos principais desempenhos indicadores, ajudar na avaliação e aquisições e pode estar se relacionado a salário, plano da organização e também comunicar com entidades externas que a empresa possui capital intelectual. Com base nisso, o artigo tem como objetivo avaliar o capital intelectual do setor de papel e celulose e relacionar com o desempenho financeiro das respectivas empresas. O método utilizado foi o modelo VAIC, que ele é utilizado principalmente por empresas por apresentar medições quantificáveis e objetivas, sem a necessidade de alguma qualificação subjetiva. Procedimentos relativamente simples e diretos são usados no cálculo dos coeficientes e índices que podem ser facilmente entendidos, especialmente por aqueles empresários acostumados a informações contábeis tradicionais. As medidas financeiras são usadas para que qualquer tipo de indicador calculado possa ser usado na comparação com os indicadores financeiros comumente encontrados no negócio, que são baseados em unidades ou medidas monetárias. Hoje, a maior parte da produção do papel e celulose está sendo produzida em países como Brasil, Indonésia, Chile e Uruguai. Como o Brasil é um país de crescimento contínuo da indústria do setor de papel e celulose, ainda está ocorrendo e dados razoáveis estão disponíveis, ele foi escolhido para ser o país-alvo do estudo. Foram encontradas 5 empresas na amostra. Na verdade, foram encontradas 6. Uma respondia a uma controlada e uma controladora. E aí foi excluído e ficaram 5 empresas na amostra. As hipóteses avaliadas foram: existe uma relação significativa positiva entre o valor adicionado do coeficiente de capital intelectual das empresas de papel e celulose que operam no Brasil e sua medida de desempenho financeiro. A hipótese 2: existe uma relação positiva significativa entre o coeficiente de eficiência do capital empregado das empresas de papel e celulose que operam no Brasil e sua medida de desempenho financeiro. Hipótese 3. Existe uma relação significativa entre o coeficiente de capital intelectual humano das empresas de papel e celulose que operam no Brasil e sua medida de desempenho financeiro. E a hipótese 4. Existe uma relação significativa positiva entre o coeficiente estrutural de eficiência do capital das empresas de papel e celulose que operam no Brasil e sua medida de desempenho financeiro. O índice de maior participação compondo o coeficiente de capital intelectual de valor agregado foi o coeficiente de eficiência do capital humano, seguido pelo de capital estrutural e, por último, capital empregado. Destaca-se que o componente mais relevante para as instituições de papel e celulose é o capital humano. O capital humano ele refere-se às atitudes, habilidades e conhecimentos de funcionários e equipes que agregam valor à organização. Confirmando assim a hipótese 3. O coeficiente de eficiência do capital empregado apresenta uma relação significativa com o capital humano, mas não apresenta uma relação significativa com o capital estrutural. O coeficiente de eficiência do capital humano apresenta uma relação significativa com o estrutural. Assim, observa-se que a significância estatística entre capital humano e estrutural e capital humano e relacional, a conexão entre investimentos, capital humano estrutural e relacional, por meio de colaboração de projetos de pesquisa entre instituições, contratos assinados com empresas e outros projetos gerenciados, torna as empresas competitivas, corroborando assim com a hipótese 2 e 4. Os indicadores de eficiência do capital intelectual apresentaram uma relação significativa com todos os indicadores estudados, que foram margem de lucro líquido, lucro operacional líquido, receita operacional de vendas, retorno sobre PL, retorno sobre patrimônio líquido, retorno sobre total de ativos e retorno sobre capital investido. O desempenho financeiro ele é uma imagem de capacidade financeira da empresa para atingir metas financeiras e como a condição de administração da empresa para o público e os beneficiários do desempenho financeiro são as informações de desempenho corporativo, especialmente a lucratividade necessária para avaliar possíveis mudanças
nos recursos econômicos que pode ser controlado no futuro, corroborando com outros estudos que implicavam que o VAIC tem impacto positivo na rentabilidade da empresa e comprovando a hipótese 1.